Rádio Sombria FM. Deixe a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. O interior de Minas é um lugar sossegado. Sim, sem a poluição sonora ensurdecedora da cidade grande, onde o doce barulho dos pássaros e dos mansos animais domésticos se sobrepõem. O perigo no interior, veja, é quase inexistente. A não ser que... Penso. Tem muita estradinha por aí, muita encruzilhada, muita montanha para subir e descer. E em cada curva sinuosa, em cada beco, existe uma lenda. Mas se eu perguntar para vocês, provavelmente irão concordar comigo. Qual é o estado que mais acumula causos de assombrações, fantasmas, histórias? Provavelmente irão concordar comigo. Sim, Minas Gerais. Os causos de Minas. Primeiro porque é um dos maiores estados do país. Pelo menos o que tem mais cidades. O seu interior é imenso. Minas Gerais é maior do que qualquer país na Europa Ocidental. E eu espero que vocês tenham muito respeito com essa história que eu vou contar hoje. Enviada por Matheus Machado para o Cartas da Meia-Noite. Meu nome é Mário Saudade e você será o meu convidado para ouvir o Atraso Maldito. O interior de Minas é um lugar sossegado. A não ser que você se machuque em algum acidente de trabalho imprevisível. Às vezes acontece. A história que irei contar foi um grave acidente que quase tirou a minha vida. Deixou-me com sequelas irreversíveis, tanto físicas quanto psicológicas. Um acontecimento que, segundo os médicos, foi causado por um acidente natural e que, por consequência, a consequência da pancada me deixou louco. Mas não é bem assim. Digo, não é tão natural assim. Vejam, bate a cabeça, fica louco. Ô Pedro, vamos esperar o caminhão com a silagem chegar. Atrasou um pouco. E depois eu te dou um extra. Comigo você não perde, viu? Meu patrão era um homem rude, ranzinza e egocêntrico, mas sabia valorizar um cabra trabalhador. Quando era para ficar até mais tarde, eu ficava. O salário vinha mais gordo, e com isso dava para gastar com as... com as patricinhas da cidade. Eu estava no auge da minha virilidade com apenas 23 anos. Ser vaqueiro era uma profissão difícil. Ganhava-se pouco, mas eu amava o que fazia. Até aquele dia, pelo menos. O dia 24 de agosto de 1989. Esse dia, eu daria tudo para esquecer. Mas eu não esqueço, infelizmente. O caminhão chegou na fazenda às 10 da noite.
Acabamos de descarregá-lo às 11. Exausto, comecei a selar o cavalo para ir para casa. Fica aí, Pedro. Vai embora essas horas, não. Eu vou mandar a Maria preparar uma cama para você descansar. Amanhã é sua folga mesmo, aí você vai embora. O velho parecia ter medo da noite. Não falei nada. Só montei no cavalo e fui embora devagar, para ele não perceber. E já era quase 11h30 quando comecei a descer a serra. O passo do cavalo era lento, pois não havia luz alguma. Só a do meu cigarro e da lua cheia, brilhando lá no céu. Minha casa ficava a uns 5 quilômetros da fazenda. O trajeto era só mato. Mato, casa abandonada, coruja, grilo cantando. Que merda é essa, Bolério? Falei pro meu cavalo, que parou do nada, com as orelhas em pé, encarando o meio da mata fechada e escura. Tive que bater para ele andar. Cavalo velho de cavalgada, cavalo manso, acostumado com foguete e bagunça, não era de se assustar assim. Mas de novo ele parou, agora empinando e relinchando, como se estivesse sendo mordido. Marimbondo, pensei. Agora não adiantava mais bater. Bolério empacou. Suas orelhas, que estavam em pé, agora estavam murchas. E o seu prumo perdia a força até parar completamente. Com as pernas trêmulas, Bolério olhou para trás em minha direção. Seus olhos, que antes estavam arregalados de susto, agora pareciam piedosos, pedindo misericórdia. Quando vi aqueles olhos tristes e vazios do cavalo, senti um sentimento muito ruim. Como se estivesse sem alma, como se ele estivesse com a alma perdida. E desde criança eu não havia sentido medo como naquele momento. Meus pelos do corpo começaram a arrepiar, como se eu estivesse com febre alta. Senti uma presença ruim e opressora tão forte que me fez sair lágrimas involuntárias dos olhos. Era como se algo sobrenatural e maligno estivesse sugando a minha alma. Vambora, Bolério, vambora! Disse ao meu cavalo. O pobre animal estava com a cabeça tão baixa que quase encostava no chão. E de repente, Bolério deitou. Eu continuei em cima dele, pois havia perdido a força das pernas. Comecei a orar. Orar com o pensamento, pois não me saía a fala. A noite parecia morta. Não se ouvia nenhuma coruja, nenhum grilo sequer. Quando terminei a oração, Bolério olhou para mim mais uma vez, com o resto da força que tinha. E dessa vez, arregalando os olhos e desmaiando em seguida. Foi aí que eu senti. Tinha algo atrás de mim. Algo atrás de mim, não dentro da mata, atrás de mim, na minha garupa. Tinha algo na garupa do cavalo. Com as mãos trêmulas, acendi um isqueiro e fui virando devagar. Você já teve paralisia do sono? Foi a comparação que eu encontrei enquanto contava para o médico aqui da cidade. Mas multiplique isso por 100 vezes mais assustador, porque aquilo não era um sonho, era real. Eu estava imóvel, sem os movimentos das pernas, em cima de um cavalo desmaiado, quando olhei para trás e vi o diabo em pessoa, na minha garupa, com os olhos brancos como se estivessem virados para trás, ofuscados com o brilho macabro da lua. Seu rosto era pálido, velho, enrugado, com buracos podres, como se estivesse em decomposição avançada. Aquela criatura na garupa do cavalo, vestida com aquela roupa escura e longa, se arrastando no chão, sorrindo para mim, dentes escuros,
como se estivessem sujos de carvão, e um cheiro podre de carniça vindo de sua boca. O isqueiro caiu da minha mão. Fechei os olhos, me virei para frente e comecei a orar sob o som da risada, os sons de risadas do diabo. Risadas malignas que eu nunca havia ouvido antes, risadas que eu não paro de escutar desde aquele fatídico dia. E ele ria até eu me cansar de orar. Aí um silêncio profundo tomou conta daquele lugar. Abrindo os olhos pesados de tanto choro e olhando devagar para os lados, vi a criatura em pé. Agora não estava mais sorrindo, mas seu rosto enfurecido, e ao piscar dos olhos, a figura sumiu. Dei uma respirada funda, sentindo a paz vindo, se restabelecendo em mim. Do nada, o cavalo que estava desmaiado levanta com vitalidade, uma vitalidade restabelecida, e começa a pular adoidado, como se estivesse me confundindo com aquela criatura. Eu não consigo me segurar mais. Caio, bato a cabeça no chão e desmaio. O cavalo sai em disparada em direção à fazenda. Recupero a consciência sentindo muita tontura e uma dor insuportável na perna, pois o cavalo a pisoteou, quebrando-a em 2 lugares. Começo a ouvir aquela risada diabólica de novo, sentindo-me como se aquele momento de paz ilusória tivesse ido embora com o cavalo. E ele ria. Comecei a gritar em desespero, com muita dor no corpo e na alma. Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Socorro! Aquela criatura veio andando no meio da estrada, na minha direção. Havia parado de rir, como eu disse. Agora estava com o rosto enfurecido, como eu disse, com muita raiva demoníaca. Estendeu a mão para mim. O cheiro de carniça se imperava no ar, intensificando-se quanto mais a sua mão podre e desossada se aproximava do meu rosto. E quanto mais chegava perto, mais a minha força ia embora. O diabo encostou a mão gelada e fética na minha boca, para eu parar de gritar. A sensação foi de uma carne podre, tirada do congelador, gelada, fedorenta, grudando pus. E depois disso eu não me lembro de mais nada. Eu apaguei. Acordei no hospital. Meu patrão me encontrou no meio da estrada de manhãzinha. Estava indo buscar pão para a turma e me viu ali jogado ao chão, todo torto, com a perna arrebentada, deitado sobre uma poça de sangue. Bom, resumindo, hoje me chamam de Pedro Louco. Não só porque eu conto essa história, mas porque ela me deixou, digamos, problemático. Eu vejo vultos, eu ouço risadas e sonho com a criatura todas as noites.